De aparelhos. Mulher cai ao tentar escapar com uma corda feita de lençóis e pede ajuda por telefone. Tô toda quebrada no chão, no Badinha, aqui no Maracanã. Pelo amor de Deus, me ajuda. A causa do incêndio ainda é investigada. Nós sabemos que o gerador ele foi consumido pelo fogo, mas nós estamos em busca do foco primário do incêndio. Saúde melhora e Jair Bolsonaro volta a receber alimentação por via oral. A Justiça invalida a lei municipal que proíbe mototáxi e libera o serviço na cidade de São Paulo. Greve nos transportes contra a proposta da reforma da Previdência para a capital da França. As imagens da chuva mais forte dos últimos 100 anos na Espanha. 5 pessoas morreram. Imagem de satélite ajuda a esclarecer o desaparecimento de um homem ocorrido há mais de 20 anos. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. As 11 mortes registradas durante o incêndio que atingiu um hospital no Rio de Janeiro foram provocadas por asfixia e também pelo desligamento de aparelhos. Começou a fumar, todo mundo saiu. Uma sexta-feira de luto e homenagens às vítimas. Quase 11 horas da manhã de sexta-feira e a gente consegue ver ainda fumaça saindo do prédio aqui do hospital. Um drama que começou no fim da tarde de quinta-feira, quando um incêndio atingiu o Hospital Badim, que faz parte da Rede D'Or, o maior grupo hospitalar privado do país. Houve desespero. Eu vou ficar aqui até a hora que eu tiver alguma informação. E correria para salvar as 103 pessoas internadas. A rua virou enfermaria, com dezenas de colchões espalhados pelo asfalto. Foi clima de terror. A gente trouxe água, né? Luz de emergência. Doentes foram retirados ainda ligados aos equipamentos. Este saiu pela janela, na maca, resgatado com a ajuda de uma escada dos bombeiros. Quando o fogo começou, eles falaram que não era pra gente descer, porque era no prédio atrás. E aí eu falei, não, eu vou descer mesmo assim porque eu tô vendo fogo. Só que quem estava acamado ficou. Alguns pacientes foram levados para a garagem de um prédio vizinho. Outros para esta creche, que foi transformada em UTI e recebeu 50 pessoas. As piores horas das nossas vidas. Bombeiro de folga, médico de outros hospitais vieram para cá. E aí começaram os primeiros atendimentos até as transferências. Teve uma paciente que tinha acabado de sair do centro cirúrgico. Ela ainda estava anestesiada. Não teria como não ajudar. O combate às chamas durou cerca de 2 horas. Por volta de 10 da noite, os bombeiros iniciaram uma varredura no prédio do hospital em busca de vítimas. 11 pacientes foram encontrados mortos. O pai de Tereza estava internado e escapou por pouco. Vieram várias enfermeiras juntas, tiraram ele da cama, porque ele está acamado, ele não anda. Colocaram ele numa cadeira, amarraram ele com lençol para não correr o risco dele cair da cadeira. E vários homens carregaram ele com a cadeira pelas escadas até a parte de baixo. Mas os medicamentos que ele toma para o tratamento da leucemia foram consumidos pelo fogo. Um vidro que dura um mês custa R$ 44.800. Queimou a farmácia toda, se perdeu tudo. Ainda nesta edição você vai saber como estão as investigações sobre a causa do incêndio no hospital e quem são as vítimas da tragédia. Há exatos 6 meses, 10 pessoas foram mortas no massacre da Escola Raul Brasil, em Suzano, município da Grande São Paulo. Nos próximos dias, as testemunhas serão ouvidas e os réus interrogados para a justiça definir se o caso irá a júri popular. 6 meses depois da tragédia, parece que tudo voltou ao normal. Mas dentro dos portões da escola, as lembranças do que aconteceu na manhã de 13 de março estão presentes no dia a dia dos alunos. Fica marcado, dá para superar. Superar dá, mas esquecer é impossível esquecer isso. Hillary ficou frente a frente com um dos atiradores e lutou para sobreviver. É horrível. Acho que a pior sensação que o ser humano poderia ter é ficar entre a vida e a morte assim, tão de repente.
10 pessoas morreram, incluindo os 2 atiradores, Guilherme Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25. 4 homens foram presos, suspeitos de fornecer armas e munição. Eles respondem pelos 8 assassinatos e por 11 tentativas de homicídio. Um menor, que seria o mentor intelectual do ataque, foi apreendido. Depois da tragédia, alguns muros da escola foram pintados e portões reforçados. O desafio, no entanto, é zelar pela saúde mental de quem vivenciou a tragédia. Pais de alunos da Raul Brasil dizem que os atendimentos psicológicos oferecidos pelo poder público não são suficientes e, quando acontecem, são impessoais e ineficazes para quem passou por um trauma tão grande. Não tem um tratamento separado, então é tudo coletivo. A demanda de pais que estão sem atendimento é muito grande. A gente tem histórias de crianças que assim, a gente está indo resgatar na força da solidariedade. A gente se junta, vai visitar os pais, vai visitar a criança. A Prefeitura de Suzano diz que 400 pessoas ligadas direta ou indiretamente à tragédia passaram por assistência psicológica nos equipamentos municipais. Já o Estado afirma que foram 572 atendimentos a alunos, funcionários, pais e professores e que segue dando apoio às famílias. Eduardo conseguiu voltar às aulas logo depois da tragédia. Para ele, a lembrança dos colegas é o que o motiva a seguir em frente. Cada pessoa que está aqui, que sobreviveu àquele dia, vai continuar a vida e quando realizar um sonho, vai ser uma homenagem para eles. Pelo que eles não conseguiram fazer, a gente vai fazer por eles. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Uma ambulante foi agredida por guardas municipais em Osasco, na Grande São Paulo. A prefeitura disse que ela não tinha autorização para vender lanches. A Corregedoria da Guarda vai investigar a conduta dos agentes. Em Brasília, a Polícia Militar Ambiental resgatou uma cobra que estava no motor de um carro. A motorista levou um susto ao ver a jiboia subindo pelo capô enquanto dirigia. A cobra foi levada para o Ibama. A Justiça derrubou a lei que proibia o serviço de mototáxi na cidade de São Paulo, que estava em vigor desde o ano passado. A Prefeitura disse que irá se manifestar somente após a decisão do tribunal ser publicada. Quase 4.000 latas de azeite falsificado foram apreendidas em um galpão em Guarulhos, na Grande São Paulo. O produto era embalado com o nome de marcas famosas. Um funcionário foi levado para a delegacia e liberado depois de prestar depoimento. O tráfego foi liberado hoje no viaduto afetado por um incêndio em São Paulo. O fogo destruiu barracos construídos debaixo da ponte. 100 pessoas ficaram sem moradia. Ninguém se feriu. Bombeiros precisaram de 4 horas para apagar um incêndio no Parque Ecológico de Águas Claras, no Distrito Federal. Uma perícia será realizada para apurar o que provocou o fogo. Foram liberados hoje os saques de até R$ 500 do Fundo de Garantia para correntistas da Caixa Econômica Federal. Poderão retirar o dinheiro as pessoas que nasceram nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Assim que soube dos saques, Simone ligou para o telefone da Caixa para perguntar se tinha direito. Este telefone é exclusivo para informações sobre o saque imediato do FGTS. Com o meu CPF já localizaram a conta bancária, porque eu tenho conta na Caixa. E com a data de nascimento fui informada de que eu receberia em outubro o crédito. Para ela, o dinheiro vem em boa hora. Vai para a rematrícula da escola da minha filha. Trabalhadores com contas ativas e inativas de FGTS vão poder sacar até R$ 500. Eu estava pedindo socorro mesmo, não tinha dinheiro para nada. Quem tem conta poupança na Caixa vai receber entre hoje e o dia 9 do mês que vem. Para os demais, os saques estarão autorizados a partir de 18 de outubro. Muitas pessoas estavam fora do mercado financeiro e tomando dinheiro a 10%, 15% até 20% ao mês. Então, ao você ter um pouco mais de dinheiro e pagar suas dívidas, você volta também ao mercado de crédito financeiro.
Para dar conta da demanda, as agências da Caixa vão abrir neste sábado e o horário de funcionamento vai ser estendido em 2 horas. A decisão do governo federal de liberar o saque imediato de contas do FGTS é para tentar aquecer a economia. O objetivo é injetar até 28 bilhões de reais no mercado este ano e mais 12 bilhões no ano que vem. Ao todo, 96 milhões de trabalhadores têm direito ao benefício. 81% das pessoas têm até R$500 nas suas contas. Então, 81% das pessoas vão sacar tudo. E 1/3 tem até R$100. É uma coisa que a gente não percebe muito, né? Às vezes a gente acha que o até R$500 é pouco, mas não é. É que o Brasil é um país pobre com muita desigualdade. Os médicos retiraram hoje a sonda nasogástrica do presidente Jair Bolsonaro e retomaram a dieta à base de líquidos. E as caminhadas pelo corredor do hospital em que Bolsonaro está internado desde domingo foram intensificadas. Serão de 31 graus. O Brasil já teve mais de 3.300 casos de sarampo desde junho deste ano. A maioria no estado de São Paulo. 3.254 casos confirmados e 3 mortes. Outra morte foi registrada em Pernambuco. Nos últimos 90 dias, foram notificados 24 mil casos suspeitos. Nós voltamos agora a falar sobre a tragédia identificados. 77 pacientes que estavam internados tiveram que ser transferidos para 12 unidades de saúde do Rio de Janeiro e também da região metropolitana. Entre eles estão 20 funcionários, acompanhantes e um bombeiro. A primeira vítima da tragédia foi enterrada hoje. A despedida a Berta Souza, de 93 anos, aconteceu em um cemitério da Zona Sul. Ela foi uma das vítimas do incêndio do Hospital Badim na noite desta quinta-feira. No Instituto Médico Legal, parentes buscavam informações. Tânia reconheceu o corpo da mãe. Ela passou a noite em busca de notícias. Pelo amor de Deus, o nome da minha mãe é Maria Alice Teixeira da Costa. Se alguém souber onde ela está, por favor, entre em contato comigo, pelo amor de Deus. Só isso que eu peço. Pela manhã, veio a confirmação. Ela tem 76 anos, estava internada desde segunda e estava desaparecida desde ontem. E infelizmente ela está aqui. Obrigada, gente. Emanuel também perdeu a mãe, Luzia, de 88 anos. Deixaram minha mãe lá, assim como os outros, para morrer asfixiada. Então, para mim, é um assassinato. Sebastião perdeu o irmão, Virgílio, e reclama do descaso. O hospital não nos informou nada, ficamos sabendo pela imprensa. Muita dificuldade para socorrer, enfim, absoluto descaso. Nenhuma das vítimas morreu carbonizada. Laudos preliminares indicam que, em alguns casos, as mortes foram causadas por asfixia devido à fumaça. Já outros pacientes que dependiam de aparelhos para viver morreram depois que os equipamentos deixaram de funcionar em consequência do incêndio. 77 pacientes foram transferidos para 12 unidades de saúde do Rio e região metropolitana. Além deles, 20 funcionários e acompanhantes estão hospitalizados. A acompanhante Gigiane dos Santos está internada. Na hora do incêndio, ela improvisou uma corda com lençóis e enviou uma mensagem pelo celular para a família. Eu tentei pular o terceiro andar, tô toda quebrada no chão, no Badim, aqui no Maracanã. Pelo amor de Deus, me ajuda. Começou a ficar muito escuro e muita fumaça. Ela não estava conseguindo mais visualizar nada a não ser a claridade da janela. E aí foi para a janela para tentar descer e pedir ajuda, pedir socorro. Em meio a tanto sofrimento, o alívio de parentes de quem sobreviveu à tragédia. Muito triste mesmo. Graças a Deus eu posso comemorar, né? Eu e mais algumas pessoas podemos comemorar. A direção do Hospital Badim, no Rio de Janeiro, informou que tinha brigada de incêndio e que os protocolos foram seguidos. De acordo com o marido da acompanhante que caiu do prédio, ela está internada com fraturas nos tornozelos e também no quadril. A suspeita é de que o fogo tenha começado no subsolo do Hospital Badim, no Rio de Janeiro. A polícia agora investiga se um curto-circuito no gerador do prédio é que deu início ao incêndio. O prédio onde funcionava o hospital amanheceu totalmente vazio e com macas e colchões na calçada.
Rastros de uma tragédia ainda sem explicação. O complexo hospitalar fica perto do Maracanã e possui 2 prédios. O edifício, inaugurado ano passado, não foi afetado pelo incêndio. A construção mais antiga, aberta há 19 anos, foi atingida e interditada hoje pela Defesa Civil. Ali funcionavam a ala de internação, os quartos e o centro de terapia intensiva. São 10 pavimentos, incluindo a cobertura e o subsolo, onde fica um gerador movido a combustível. A suspeita é de que um curto-circuito nesse gerador tenha causado o incêndio. Segundo testemunhas, a fumaça se alastrou rapidamente. Faltou luz e, em um dado momento, eles religaram. No momento que religaram, começou a sentir um cheiro de queimado, fumaça altamente tóxica. A polícia investiga se a fumaça que vinha do subsolo invadiu os dutos de ar e chegou até os andares superiores. A fumaça é muito difícil de controlar. Uma vez que ela acesse o sistema, por exemplo, de ventilação ou de ar-condicionado, os próprios dutos podem fazer com que essa fumaça se espalhe. O Hospital Badim afirmou que o gerador foi acionado porque ontem faltou luz 2 vezes. Mas a Light, a concessionária de energia, nega falhas na rede. O hospital tem o certificado de autorização para funcionamento dos bombeiros e informou que todos os equipamentos de segurança funcionaram durante o incêndio. Disse ainda que a brigada do prédio iniciou o esvaziamento antes da chegada do socorro. Durante a tarde, os peritos tiveram que interromper os trabalhos por aqui porque a área onde fica o gerador foi inundada. A perícia nesse local deve ser feita na manhã deste sábado. Bombeiros tentavam drenar a água acumulada no subsolo. 2 funcionários do hospital já foram ouvidos pela polícia, que por enquanto não descarta nenhuma hipótese para a origem do incêndio. Nós sabemos que o gerador ele foi consumido pelo fogo. Mas nós estamos em busca do foco primário do incêndio, para saber se foi no gerador ou em outro local. O governador Wilson Witzel não falou sobre o que pode ter causado o incêndio e elogiou os bombeiros. Quero agradecer o trabalho, mais uma vez, heróico do Corpo de Bombeiros. O prefeito Marcelo Crivella decretou luto na cidade e chegou a especular o motivo do que poderia ter acontecido. Grande parte dos incêndios são feitos em circuito elétrico, aqui foi num gerador. Como é que esse gerador explodiu? Mas é uma coisa que, infelizmente, tem que ser investigado. Se houve alguma sabotagem, meu Deus, porque um motor pegar fogo, um motor que gera energia, chamado gerador, pegar fogo... Trabalhadores do transporte coletivo entraram em greve e provocaram a maior paralisação do setor em 12 anos em Paris. Foi um protesto contra a proposta de reforma da Previdência do governo francês. Beba com moderação. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China está facilitando a exportação de calçados brasileiros. As vendas para os americanos cresceram mais de 30% em relação ao ano passado. Recorta, cola, pinta. O processo de produção é sempre o mesmo. A embalagem é que ganhou palavras em inglês. Agora o destino destes sapatos são os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele é um espelho para o mundo. Quando os clientes americanos passam a comprar mais, os países circunvizinhos, principalmente da América Central, do norte da América do Sul, eles também vêm atrás, porque eles são a cópia dos Estados Unidos. A explicação está na desvalorização do real em relação ao dólar e nas tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos da China, de onde vem 70% dos calçados usados pelos americanos. O Rio Grande do Sul é o estado que mais exporta calçados no Brasil. Este ano mandou quase 20 milhões de pares para fora do país. Na esteira da disputa comercial entre Estados Unidos e China, ganhou mercado e aumentou as exportações em quase 11% em relação ao mesmo período do ano passado. No total, o Brasil exportou mais de 76 milhões de pares este ano. Incremento de 8% em comparação aos 8 primeiros meses de 2018. Se contabilizadas apenas as vendas para os Estados Unidos, o aumento chega a 32%. Mas o que poderia ser o remédio para aquecer o mercado brasileiro pode ter efeito colateral. Os fabricantes temem que os chineses migrem para outros mercados que já compram do Brasil. Esses outros mercados fazem parte dos 160 países que nós exportamos, né? Então, a probabilidade é de o Brasil ter uma concorrência em outros países
em função até da desvalorização da moeda chinesa, né, podemos enfrentar esses problemas. Os estados, municípios e o Distrito Federal têm até o fim deste mês para indicar as escolas que farão parte do programa Escolas Cívico-Militares do Ministério da Educação. A cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, foi a primeira a aderir a esse modelo. O dia começa com os alunos alinhados. Mudou o respeito e a fila como a gente andava antes. 6 militares da reserva organizam a disciplina dos cerca de 1.000 alunos da Escola Cívico-Militar São Pedro, em Bagé, no Pampa Gaúcho. Eles estão mais centrados. Alguns valores que vieram se perdendo ao longo do tempo estão sendo resgatados. A coordenação da disciplina na entrada, na saída e nos corredores da escola é apenas uma das funções dos instrutores. A ideia é que os militares também conversem com os alunos em encontros nas salas de aula. Nas palestras, eles vão abordar temas como cidadania, cultura da paz e combate às drogas. Os instrutores são meio firmes assim, mas eu acho que é para o nosso bem. A rotina é a mesma nesta outra escola da cidade. Modesto é um dos 4 instrutores militares aqui. A gente vai entrando devagarinho, mostrando para eles o caminho, né, até que eles tenham uma noção mais apurada do que é ser um cívico-militar. As 2 instituições fazem parte do programa de escolas cívico-militares da Prefeitura. Por causa da semelhança, Bagé foi escolhida para participar do projeto cívico-militar do Ministério da Educação, que começa no ano que vem e vai distribuir R$1 milhão para cada instituição. As escolas que adotarem o sistema vão ter 1 hora a mais de aula e devem exigir uniforme e cabelos padronizados. Além dos municípios que tiverem interesse, os estados e o Distrito Federal têm até o dia 27 de setembro para indicar instituições para o programa federal. O objetivo é que os militares atuem como tutores. Eles não vão substituir os professores. Esse especialista em educação defende a liberdade e a valorização do professor na sala de aula. A liberdade e a confiança expandem a consciência, expandem a capacidade de aprender. Temos que melhorar a qualidade da educação. Como é que melhora? Entre outras coisas, com a formação do professor. O presidente do Corinthians, André Sanches, reconheceu hoje que o clube tem uma dívida de quase R$500 milhões com a Caixa Econômica Federal e que é referente ao financiamento para a construção da Arena de Itaquera, em São Paulo. Como o clube atrasou o pagamento das parcelas do empréstimo, o Banco Estatal entrou com uma notificação extrajudicial para executar a cobrança. Entre 470 e 520 milhões de reais. É o que a Caixa quer receber do Corinthians pelo atraso no pagamento pela obra do Itaquerão. E por que o clube não pagou? Não tinha dinheiro. O Corinthians arrecada jogos, é a maior fonte de renda. Não teve jogo, não arrecada. Dezembro, janeiro, Copa América. Tem mês que tem um jogo por mês, tem mês que tem 2 jogos. Realmente a renda cai. A Caixa emprestou 400 milhões de reais para a construção do estádio. 175 milhões já foram pagos. Mas por causa dos juros e correções, o valor da dívida atualmente é de 487 milhões. A arena, construída pela Odebrecht entre 2011 e 2014, tinha previsão de custo inicial de 820 milhões de reais, mas atingiu quase 1 bilhão e 200 milhões de reais. Apesar de assumir o atraso no pagamento, o presidente do Corinthians, André Sanches, disse que ficou surpreso com a cobrança da Caixa e que o clube tinha um acordo com o banco, só que verbal. Seria assim, quando o clube joga pouco, de novembro a fevereiro, ele podia pagar só 2,5 milhões por mês. Nos outros meses, com arrecadação maior, a parcela subiria para 5 milhões e 700 mil. Procurada, a Caixa não respondeu se o acordo foi feito. André Sanches disse que o clube vai responder a notificação na semana que vem e que os corintianos podem ficar tranquilos. Nós não vamos perder o estádio em hipótese alguma, não vamos tomar o terreno da arena, porque nós temos que não pagar, não estamos deixando de pagar, então não vai tomar nada. E, pelo amor de Deus, só devemos a Caixa. Uma boa noite. Uma ótima noite para você.